O Matias Galhaço, a informação que o Guilherme apurou é sobre Atlético e Cruzeiro terem sondado, gente. Não tem proposta, não tem negociação aberta. E o Santos, Cruzeiro e Atlético. Mas isso é coisa velha. Então, gente, a fonte mandou para ele a informação ontem. Ninguém falou de negociação aberta, ninguém falou de proposta. Que eu falei, não sei quem, aí falou que não tem problema. Ninguém disse aqui que tem proposta, não. O Guilherme trouxe a informação do interesse, daquela sondagem. O Cruzeiro também busca um primeiro volante, né? Então, se o Sampaoli vai liberar, é outra história, se vai liberar ou não. Depende do Sampaoli, não, de liberar ou não liberar, não. Chegou lá com o dinheiro que os caras querem. Agora, o atleta tem dinheiro para... Não sei. Ter dinheiro não tem, né? Não ter dinheiro não tem, mas eu não sei que tipo de negócio. E se o Cruzeiro foi lá e sondou, ninguém está dizendo que ele está negociando com o Cruzeiro. O Santos também. E outra informação também do Guilherme Souza. Nesse interesse do Santos pelo Scarpa, que foi confirmado nas duas pontas, o Santos confirmou que quer, o Atlético confirmou que o Santos quer. Aí, o Atlético o Atlético ofereceu o Igor Gomes no pacote. Você quer levar o Igor Gomes? O Santos falou, não quero. Igor Gomes eu não quero. Quer fazer pacotão. E aí não quer o Igor Gomes, Giovana. Só querem o Scarpa. Eu não sei se o Scarpa vai. Mas o Igor Gomes, eles disseram não. O Santos, no caso. O Atlético quer fazer negócio, né? Liberar os atletas. 2 ou 3 ainda vão sair e vão chegar. Complicado do Scarpa que ele tá se recuperando de uma lesão ainda, né? Que ele acabou de passar procedimento... Você liberaria ele? Artroscopia. Não sei. Eu acho que quando o Scarpa quer jogar, ele consegue ter um bom futebol. Mas aí tem um ponto de interrogação também. Será que ele vai voltar bem depois dessa artroscopia? Apesar que é uma cirurgia bem para jogador simples. É tratado como mais simples, né? Só que mesmo assim, querendo ou não, ainda é um procedimento cirúrgico, né? Mas o Igor Gomes, o Atlético já quer liberar ele há muito tempo. Giovana, eu queria te ouvir, porque você é setorista do Atlético. Eu queria que você falasse sobre o Scarpa. Você falou aí, mas o que você vê do Scarpa que pode te dar uma garantia que ele pode ser diferente para o Atlético, para esse Atlético na temporada? Você acredita no Scarpa? 100% não. Então. Fielmente não. Mas é porque a questão é, o Atlético vai abrir o bolsão para contratar jogadores agora? Não tem dinheiro. Não vai conseguir contratar. Então que coloque e colete essa sinceridade dos jogadores que estão no elenco. Eu acho que o Scarpa, quando ele quer, quando ele tem desejo de jogar, ele consegue demonstrar um bom futebol. Mas há quanto tempo que ele não quer, então? Tem muito tempo. Então... Mas esse ano ele teve lampejo, vocês não acharam? Lampejo? Mas esse ano? Esse ano? 26? Ô, Giovana, eu acho o último lampejo dele naquela reta final de Sul-Americana do Atlético. Com valor, né? Mas eu ainda acho que é muito difícil, cara, pensando que o Atlético não vai contratar ninguém pra repor. Não, mas ele aí que precisaria de ser pelo menos ele no banco. Mas ele hoje não é tempo. uma energia utilizável pro time principal. Ele é ponta de banco, só que a ponta ao contrário, né? A pontona lá. Você lembra esse termo que é usado, né? Que é o último a entrar. Antes da lesão, ele tem sido um titular no banco de reservas do Atlético. Sim, é aquele jogador que às vezes entra. Com esse elenco atual que o Atlético tem, era pra gente falar assim, Everson, Lodi, Maicon, Scarpa e o restante. Vitor Hugo. Prestou de VH, Vitor Hugo Mecão. Sim. Era pra gente falar o nome desses jogadores juntamente com o Scarpa. Sim. Mas ele não tá conseguindo ser utilizável. Meu único receio é pensar no sentido que uma temporada vai ser muito longa, ainda tem a Copa Sul-Americana a ser disputada, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e o Atlético não vai ter banco de reserva. Eu só acho que o Atlético tem que tomar cuidado. A gente fala muito de saídas. E não fala de chegada. Não fala de contratação. Isso, essa balança está desequilibrada há pelo menos 2 anos. Mas o Scarpa não está sendo utilizado, mas daqui a pouco o Atlético vai faltar gente para ficar no banco de reservas. Se não continuar, se não esse é o meu único ponto. Não, e é um ponto muito importante. Bom, isto posto, né, o Atlético está tentando, mas aí, por exemplo, o Igor Gomes, o Red Bull Bragantino, confirmou que queria, mas o negócio não avançou, ofereceu para o Santos disse que não, eles querem o Scarpa, sinceramente que dependendo do que o Santos apresentar, ele leva o Scarpa, o Atlético não vai dificultar a ida do Scarpa, o Cuca gosta do Scarpa, o Scarpa gosta do Cuca, não sei se o Scarpa vai querer ir para Santos, né? Aliás, uma cidade que além de praiana também tem ótimos skatistas, um deles não está mais entre nós e é da cidade do Santos, que é o Chorão. Saudoso Chorão, das maiores presenças de palco da história da música brasileira,
Eu e o Eltinho estávamos lá abraçados assistindo o show do Charlie Brown Jr. na festa da cerveja. Grande. Eu e o Eltinho, nós dois sem Quem é de verdade abraçados. sabe quem é de mentira. Isso tem que ser tatuado assim, ó. Então, bora falar do Galo então. E antes de falar do Galinho, né, o torcedor tá se perguntando sobre movimentação de mercado. O Atlético, que até agora só anunciou o zagueiro Léo Duarte, de 29 anos, estava no futebol turco. E há pouco eu conversei com algumas pessoas ligadas ao clube, ligadas à diretoria, Thiago. E o Atlético, ele vai bem calmo aí no mercado. E cabe lembrar, né? Eu até destaquei na nossa manchete que o mercado tá bem morno. Cabe a gente lembrar que a janela de transferências, ela só vai abrir dia 20 de julho. Então a gente vê as movimentações dos clubes brasileiros, pouquíssimas contratações. Então isso não afeta só o Atlético, né? Vem afetando também os outros clubes. Então o Paulo Brax, o Siga, vão trabalhando em silêncio, quietinho, para reforçar o Atlético. Como a gente vem trazendo aqui na Itatiaia também, eu e o Paulo Azeredo, a intenção da diretoria, tá? É de trazer 2 ou 3 jogadores e também de 2 ou 3 saídas, essas saídas contando também com o Júnior Alonso, que não joga mais no Atlético, ele já falou, deve continuar inclusive nos Estados Unidos, o Alonso que está defendendo a seleção do Paraguai. E uma curiosidade, né? Eu falei do Léo Duarte, ele já estava acertado com o Galo 15 dias antes do último jogo, lá no dia 31 de maio contra o Vasco. E isso porque o Atlético já tinha um acordo com o Júnior Alonso, né? Já tinham entrado nesse acordo que não teria sequência o Júnior Alonso no Galo, e ele inclusive bastante elogiado pelo profissionalismo, jogou até a penúltima rodada ali antes de ir defender o Paraguai, então bastante elogiado o Alonso. Então o Galo correu e fez esse movimento para trazer o Léo Duarte, muito elogiado também, um jogador que tem um arranque ali, ele dá aquele bote, né? Uma característica um pouco diferente do Alonso. Então o Galo trabalhou em silêncio e assim continua para reforçar sem pressa, para ser certeiro nesse mercado da bola. Lembrando que os jogadores se apresentam na segunda-feira, se reapresenta ao técnico Eduardo Domingues na segunda, na cidade do Galo, para começar então essa intertemporada, já que o próximo jogo é só no dia 22 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Então o Galo vai com cautela e, como a gente já sabe, o Pedro Daniel já deixou isso claro, não tem aquele orçamento, melhor dizendo, aprovado para realizar aquelas compras milionárias, né? Então tem que ter criatividade, e é assim que o clube está trabalhando. Você falou, Thiago, muito bem aí do Sub-20, né? Que ontem, no apagar das luzes, o nosso João Teixeira brilhou, fez o gol contra o Coritiba, 1-0 Galo, esse jogo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Galo agora classificado para a semifinal. Lembrando que classificam 3 para a Série A do ano que vem, e este é o grande objetivo. E para falar dessa vitória, eu convidei o Luiz Carlos Azevedo, que é o gerente geral das categorias de base do Galo, e é ele que chega agora com a gente aqui no Rádio Esportes para falar sobre essa grande vitória e sobre a sequência do Galinho. Boa tarde, Henrique, tudo bem? Jogo decisivo, jogo importante, jogo único, aqui dentro do seu treinamento do Coritiba. Um jogo muito estudado, jogo muito tático, as duas equipes tiveram poucas chances claras de gol, um jogo muito concentrado no meio campo, onde nós conseguimos nosso principal objetivo, que é a classificação para a semifinal. Agora a gente aguarda o adversário entre Ceará e Inter. Dos 4 semifinalistas, 3 sobem, que aí naturalmente o nosso principal objetivo do ano dentro da categoria é o retorno ao local de onde nunca a equipe do Galo deva deixar de estar. E o gol foi um bonito gol, uma jogada criada pelo Jonathan. Ele achou o Riquelme pelo lado, que deu uma bela assistência pro João Teixeira no finalzinho do jogo e acabou sendo decisivo ali pra gente. Tá aí, então, participando com a gente aqui do Rádio Esportes, o Luiz Carlos de Azevedo, gerente geral das categorias de base do Atlético, e como ele disse, hoje o Atlético vai descobrir qual vai ser o adversário na semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Se enfrentarão aí o Ceará e também o Internacional. Ô Thiago, a gente dando destaque sempre às categorias de base, porque a gente sabe, né, que uma das missões estabelecidas pela cúpula do Atlético é oportunizar os jovens talentos, e nada melhor, né, Thiago, do que estar figurando na elite do futebol nacional.
E o Galo deu um passo muito importante para isso. É ter esses garotos numa boa vitrine, mas acima de tudo com uma boa preparação, né, Ale? Competir, vencer muito bom, né? Vai criando confiança na molecada também. E toda a estrutura, né, do Atlético que tem mudado bastante, a gente tem percebido não só em termos de resultado, né, mas de integrar a equipe profissional, né? Essa transição é sempre muito importante e tem que ser feito com muito cuidado, porque você não pode pensar num clube saudável financeiramente e até pensando na parte técnica sem você ter uma categoria de base consolidada. Isso não é do dia para a noite, isso demora e tem que ser realmente um trabalho de formiguinha, né? A gente lembra e dá o exemplo sempre aqui do Palmeiras. O Palmeiras não tinha categoria de base e aí de uns tempos para cá o investimento foi feito e hoje consegue o retorno técnico e financeiro, e a gente não pode pensar em futebol profissional sem que a gente tenha uma estrutura nas categorias menores adequada. O Atlético tem feito isso, a gente já tem notado ali muitos progressos nesse sentido e isso, sem dúvida alguma, vai refletir na equipe profissional. Agora, o Henrique começou a abordar um assunto no início do noticiário sobre a movimentação silenciosa, digamos assim, do Atlético no mercado de contratações. E aí eu comecei a me lembrar e até pesquisar. Falei, caramba, eu não tô vendo Palmeiras falar de ninguém, não tô vendo Flamengo falar de ninguém, que são aqueles que mais movimentam milhões, tanto de entrada e de saída, você não tem especulação de ninguém. Agora é a janela boa da Europa, né, que é o início de temporada. Eu vi agora há pouco o Barcelona, ontem, né, transmitimos o Anthony Gordon da Inglaterra, que aliás não jogou nada. 80 milhões de euros o Barcelona comprou ele do Newcastle. No Brasil tá bem parada a janela, então pro torcedor do Atlético, mas diretoria, mas não tá... Tem ninguém se mexendo, né, Lê? Foram pouquíssimos os movimentos. O Léo Duarte é um deles, é um exemplo deles. O Hulk, que foi antes da Copa do Mundo, ainda já consolidou a sua transferência para o Fluminense. E no mais, o mercado está em compasso de espera. Por exemplo, no caso do Atlético, precisa da saída de alguns jogadores para que você tenha um alívio de caixa para a chegada de outros, né? Mas se você se precipita, você pode acabar fazendo um negócio ruim, né? Então, acho que essa espera é natural e não é exclusiva do Atlético, né? Todos os times importantes do futebol brasileiro estão esperando, estão olhando, estão analisando, avaliando, para que possa fazer realmente um negócio importante, certeiro, alguém que possa vir e mudar o clube de patamar para o segundo semestre.